livro de Levítico, capítulo 16. Ontem à noite, estamos hospedados no mesmo hotel, eu, meu querido amigo, pastor Enilson Ederic. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 35, 36 anos. Trabalhamos juntos na mesma empresa em Belo Horizonte. E nos ajudamos uns aos outros por muitas vezes. Seminários, enfim. E nós fomos no caminho, no táxi, ontem para o hotel, e ele falou assim: eu vou começar e você vai terminar. Então vamos fazer isso. Capítulo 16 de Levítico. Versículo 15, meus irmãos. Linda mensagem, Nilson. Deus te abençoe, meu amigo. Depois, degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. E assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda quando ele entrar e fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Digam, e o santificará. Digam todos. Isso é muito bom. Verso 20. E havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as suas imundícias, as suas iniquidades, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária. E o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação. Essa parte é muito importante, que é o verso 23. É muito importante que você deixe esse texto bem marcado na sua Bíblia. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Vamos ler todos juntos o verso 23? 1, 2, 3 e já. Amém. Verso 24 diz assim: e banhará a sua carne com água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si, pelo povo. Amém. Tome assento, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Então, como o assunto do sangue está tão gostoso, vamos continuar esse aspecto agora. Por que razão que o sangue
era derramado no átrio e ele tinha que ser levado para o interior do lugar santíssimo. Uma pergunta: por que razão que o sangue tinha que ser definitivamente colocado, estabelecido no lugar santíssimo? Por que que o sumo sacerdote tinha que fazer isso? Uma vez por ano, nessa celebração e nesse cerimonial do capítulo 16, e diariamente, pela manhã e pela tarde, ele tinha que levar o sangue até os chifres do altar de incenso, que era a última peça antes de entrar no lugar santíssimo, ou no lugar do testemunho, que era a parte mais íntima, que a Bíblia, no livro de Reis, chama de oráculo. Veja bem, meus irmãos, se o sangue era um fator preponderante na negociação da nossa redenção, que nós sabemos, coloque-se no lugar de Deus e veja, como é possível que ele vai comprar o sangue, com o sangue, e através do sangue pagar o preço pela sua alma? Como seria possível Deus negociar com Satanás o preço da sua vida e da sua alma? Se eu vou e compro um objeto, se eu compro um objeto e eu tiro o dinheiro do meu bolso e compro esse objeto, o objeto fica na mão de quem me vendeu. Nesse aspecto, teologicamente, tipologicamente, parecia que Deus estava perdendo algo muito importante, que era o sangue do seu querido e amado filho que ele não poupou. Então, automaticamente, ele teria que criar, ou teria que ver como que ele faria, para que aquele sangue não voltasse, sem cumprir o projeto e o propósito pelo qual ele foi derramado. Então, na negociação, porque sem remissão, nós não estaríamos de forma nenhuma aqui, e ele fez a remissão pelo seu sangue, Deus teria que pensar numa forma em que aquele sangue voltasse para ele. Por isso, o sangue, ele é derramado no átrio, mas ele não fica no átrio, ele vai para o Santíssimo. Quem entende um pouquinho de leis, sabe perfeitamente o que é o depósito em juízo. O depósito em juízo, pastor Gessé, é mais ou menos uma tipologia ainda que fraca a respeito do que ele fez. Por uma razão muito simples, porque ele não teria que ficar com o sangue, não poderia ficar com o sangue, mas ele teria que nos liberar, a nossa alma teria que ser liberada. Então, ficou assim bem demarcado em todo o texto da Bíblia, que ele matava o animal, derramava o sangue, depois ele tinha que colocar lá em cima da tampa da arca, que era o propiciatório, que é um tipo do trono de Deus. Isso os irmãos sabem muito bem. Então, Deus, desde um princípio, lá em Gênesis, ele disse algo que é um ponto fundamental para a gente entender isso. Ele disse para Satanás: você pode matar os homens que pecarem, tudo bem, porque a alma que pecar, essa morrerá. Você tem poder para matar os pecadores. Todos os homens que morrerem, morrem pela consequência do seu pecado. Mas tem algo muito importante. Escutem. Você só pode matar o pecador quando o sangue é colocado na mesa. Quando o sangue é colocado na mesa, presidente, o sangue que nós sabemos é inocente, mas vamos ver por que é inocente. Porque ele nunca pecou. E quando Satanás o mata na cruz, ele mata o inocente. E quando ele mata o inocente, ele perde o poder de matar.
porque ele comete um grave erro, porque ele só poderia matar o que pecasse, e não podia matar o inocente, porque o inocente não estava debaixo do seu poder. Com isso, ele comete um grave erro, e aí ele perde o poder de reter o sangue na mão dele. Por isso o sangue volta para juízo. O sangue não fica na mão dele, porque ele não tinha poder para matar o inocente. Durante todo o período do Novo Testamento, ele passa por uma tribulação muito grande, porque ele não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Nunca ele teve essa certeza. Ele cria e descria, por causa das nuances e até mesmo pela forma como Jesus colocava. Ele perguntou 3 vezes: tu és o Filho de Deus? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, eu vim aqui como homem. Nem sempre ele dava isso bem claro, e não deixou claro. Paulo escreve isso em Efésios, e também em outra epístola, ele escreve dizendo, de uma forma muito clara, que ele era o mistério escondido de Deus. O livro de João, capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho do Homem estava no seio do Pai. Era um trunfo de Deus. O período em que ele está nos evangelhos, fazendo a obra, ainda assim, os próprios demônios tinham dúvida a respeito dele, porque alguns diziam, Jesus fez questão de perguntar: que dizem os homens que eu sou? E alguns diziam: tu és um dos profetas, tu és um dos profetas Jeremias, tu és um dos profetas João. E nunca houve verdadeiramente uma convicção dele a respeito de quem verdadeiramente Jesus era. E isso deixou um pouco de brecha para ele poder continuar o seu projeto. Mas quando Jesus estava na cruz, de braços abertos, e sangue e água iriam verter dali, a grande atitude daquele centurião, quando ele pega a sua pluma e escreve sobre aquele pergaminho, aquela frase que ficou marcada para sempre nos evangelhos, quando ele define e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pode dar um glória a Deus se você crê no que eu estou falando. Naquele momento foi então a definição de que ele havia cometido um dos maiores erros que ele havia cometido em toda a sua história. Porque na verdade, ele mata o inocente. E quando ele mata o inocente, ele perde o direito de matar. Com isso, o trato fica desfeito. E no livro de Isaías, tem um versículo que eu não me lembro, mas está escrito em Isaías, que está escrito assim: sem preço ele os escravizou, e sem preço eu os resgatarei. Aleluia. Então, esse aspecto do sangue é muito importante, porque quando ele entra na presença do Senhor, como sacerdote, eu não sei se vocês podem perceber, mas um dia eu dei apenas uma pincelada nisso aqui, mas o momento que o Anilson falou que ele fez um trabalho maravilhoso no Getsemane, é muito precioso, porque quando Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, ele estava dizendo o seguinte: é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Então não adianta você fazer um grande sacrifício no Calvário, se você não passou pelo Getsemane, onde você obedece. Porque você pode obedecer. Eu vou deixar o senhor ler para nós. Porque assim diz o Senhor: pois do nada fosse vendido, também sem dinheiro serei resgatado. Ninguém vai dizer nada? Então, muito obrigado. Então, estou falando aqui de um princípio muito sério, irmãos. É porque a gente não trata mais desses assuntos.
Eu preguei na Suíça, e o pastor, antes de eu pregar, ele disse assim: não venha falar de novo nascimento e nem pregue sobre o sangue. Ele falou. Eu não preguei sobre o sangue, eu preguei sobre Jesus, aí ficou difícil mais para ele. Mas, das Toramarraias, que ambiente maravilhoso. Dá um abraço no seu irmão, que bom que você está aqui. Dá um abraço nele. Dá um glória a Deus pela vida dele também. Aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agora você percebe no capítulo 16, no versículo 23, e daqui a gente parte. No verso 23 diz assim: depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho. Diga bem forte comigo, todos os ministros, colegas que estão aqui. Diga: depois de oferecer o sacrifício, ele voltava à congregação lá fora. Isso é impressionante, porque, pastor José Wellington, quando ele fazia assim com o sangue, pastor, sujava a roupa dele. Sujava não, que o sangue não era uma sujeira. Manchava, respingava a roupa. Então, ele tinha, professor, ele tinha que perceber isso. E aí, quando ele voltava, ele dizia: não quero que você saia com essa roupa lá fora. Tira ela, deixa ela aí. E lá no lugar santo, ele trocava uma outra roupa que já estava previamente colocada ali pelos levitas. Ele vestia uma nova roupa. Quando ele saía lá fora, pastor Gessé, ele estava totalmente limpo. Ninguém via a roupa salpicada. Agora, perguntem para mim por quê, mas com vontade, porque eu estou com vontade de responder. Ok. Vamos para Apocalipse, capítulo 19. No capítulo 19, na ocasião da sua vinda, aqui não é um arrebatamento, aqui é a ocasião da sua vinda, nós já estamos com ele nesse momento. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse texto diz que ele é o fiel e verdadeiro, porque aqui ele não é o pirata está no 6. O 6 aparece lá, é o anticristo. Por isso que ele diz assim: esse aqui é o cavaleiro fiel e verdadeiro, não é o pirata. E julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Então isso fala do trabalho sacerdotal que Jesus fez a partir do Getsemane. Veja, vou repetir outra vez. A partir do Getsemane, por quê? Porque no Getsemane ele dá uma demonstração de um tabernáculo. Você pode ver isso no capítulo 26 de Mateus. Está escrito assim, ó: deixando os seus discípulos, tomou a Pedro, Tiago e João, deixando os seus discípulos, átrio.
Lá ele deixou 8. Por que não 9? Porque Judas não estava. Então havia só 8. 8 ficaram no átrio. Indo um pouco mais adiante, disse para os seus discípulos, quer dizer, Pedro, Tiago e João: ficai aqui e vigiai comigo, lugar santo. E indo mais adiante, a distância de um tiro, sozinho, só no lugar santíssimo, não entrou com ele Pedro, não entrou com ele João, não entrou com ele Tiago, só ele. Só ele tinha que entrar. Voltando. Deixando o 8, pegou os 3, deixou os 3 e foi mais adiante. E sozinho começou a angustiar-se. Como no Santíssimo ele tinha que deixar sangue, quando ele sua sangue, ele começa a deixar manchada a sua roupa. Então, pastor Roberto, quando ele volta e ressuscita, Maria Madalena, nem os soldados, ninguém o viu com roupa manchada. O viram como um jardineiro. Foi proposital ele aparecer como um jardineiro. Por quê? Porque foi num jardim onde tudo isso aconteceu. Para de graça, pô. Vou repetir de novo, eles não pegaram. Tinha que ser proposital. Ele tinha que aparecer como jardineiro e ela teria que dizer: jardineiro. Por quê? Eu posso imaginar ele com alguma coisinha na mão para poder identificá-lo como jardineiro. Alguma coisa ela viu nele que ela o chamou de jardineiro. Porque ele estava dando a ela. E como ele estava restaurando o ministério dos homens diante de Deus, ele também estava com isso, trazendo a mulher outra vez à sua posição de honra, porque foi com a mulher no jardim que tudo aquilo começou. Então ela tinha que ser a primeira. Os machistas não dão glória a Deus, só. Não foi tudo, não começou com ela, não foi no jardim, e não foi uma serpente. No vislumbre do Calvário lá atrás, a serpente está pendurada e morta. Um pouquinho mais atrás do jardim, quem vai em Jerusalém sabe do que eu estou falando. Eu posso ver um vislumbre de uma vitória tremenda de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Ele cravou todas as nossas dívidas. E a vitória no jardim dizendo: estou restaurando o Éden. Dizendo à mulher: não foi tu que levaste a notícia errada? Vai agora e leva a certa. A obra restauradora dele. Ele vai limpando tudo pelo caminho. Mas na hora que ele vai saindo, irmãos, esse assunto do Santíssimo Lugar não está muito claro assim, de qualquer maneira que você lê. Mas o livro de Hebreus deixa bem claro que ele entrou num verdadeiro tabernáculo celestial. Já que você está em Apocalipse, volte ao capítulo 11. Vá ao capítulo 11 para você ver. Capítulo 11, verso 19. E abriu-se o céu, e o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Aqui eu estou falando, meus irmãos, tentando mostrar para os irmãos, que esse texto mostra que nós estamos falando de um tabernáculo original. Que aquele tabernáculo que Moisés fez é uma cópia. Hebreus capítulo 8, verso 5. Faças conforme a cópia que foi te mostrada lá no templo. Tem um verdadeiro, o verdadeiro mesmo.
Aquela arca que eles tinham lá embaixo, que muita gente quer quase adorá-la. Você está entendendo? Que alguns têm feito da arca até um lugar de colocar dinheiro. E a Bíblia diz que é uma abominação colocar dinheiro colocar oferta dentro da arca, que havia um altar específico para oferta e que não se podia de jeito nenhum colocar dinheiro nem num altar de incenso nem na arca, que era uma abominação. Eu disse isso para um pastor amigo nosso, de uma cidade que eu não vou falar, que os irmãos já vão saber quem é. Eu disse, cara, tu vai morrer. Tu vai morrer, rapaz, está escrito na Bíblia. Ele falou, você delira com as letras, ele já está enterrado. Ele já está enterrado. Eu fui no enterro. Brinque com as coisas sagradas para você ver. Isso é sério, irmãos. Então eu estou falando de um tabernáculo oficial. A arca, por mais sagrada que ela fosse na terra, ela era uma cópia da verdadeira. Então por que eu vou ficar mistificando onde está a arca? Está na África, onde foi, colocaram debaixo do Calvário, enfim, um montão de coisa para poder vender livro, vender CD para vocês, e vocês compram. Por que eu vou ficar trabalhando em função de algo que é uma cópia, sendo que a verdadeira, eu sei quem é? Então, veja o verso 19. Nós provamos com isso que existe um templo verdadeiro. Quando Jesus morre na cruz, veja bem, atenção, meus irmãos. Quando ele morre na cruz, que ele está ali de braços abertos, seu corpo, a alma dele começou a sair. Quando ele morre, a alma dele tem que sair. Eu posso ver isso pela fé. Ele tentando apalpar o seu corpo. E ele saindo. Quando ele sai, ele não vai para o Hades. Ele tem que subir até o Pai para apresentar o sangue. Isso é real. Então, quando a sua alma sai, que ele, como sacerdote superior a toda a ordem, no mundo espiritual, vendo os anjos vestindo de sacerdote, coisa linda, irmão. E que ele vai, como diz o Hebreus, que na hora da sua morte, ele entrou no Santíssimo Lugar para colocar o seu sangue no propiciatório, nesse templo, não no templo da terra, nesse templo. E foi tão real, irmãos, que Deus nem permitiu que a arca tivesse no tempo em que ele morreu, porque a arca desapareceu quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e eles destruíram, sumiram com a arca. E Deus fez isso propositalmente. Por quê? Porque quando Jesus viesse, não haveria duas arcas. Quando ele chega perto do altar das ofertas para observar a oferta da viúva, ele era a arca. Quando ele ensina na frente do templo, ele era a arca. Era a arca livre, liberta, fora do Santíssimo Lugar, que vem até o átrio para levar os homens até Deus. Ele é a arca de Deus que sai e se desprende do Santíssimo Lugar. E agora ele quer levar-nos até lá. Por isso o tabernáculo é maravilhoso, por quê? Porque eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador no altar de holocausto, sou batizado na bacia, depois participo da ceia do Senhor. Irmão, quem foi que inventou que depois que você crê em Jesus, você já está apto para participar da ceia? Quem foi esse cabeça de bagre que fez isso? Olha o texto. Creio no altar de holocausto, que é Cristo na cruz, tenho que passar pela bacia. Não há como eu passar por cima da bacia e participar dos pães da proposição.
Eu tenho que crer em Jesus no altar de holocausto, sou batizado na bacia, participo da mesa do Senhor, ali, sou cheio do Espírito Santo no altar no candeeiro, e me torno um adorador no altar de incenso, e vou caminhando até me tornar um ministro na arca. Olha para o seu irmão e diga para ele, tem que andar esses passos. Vocês estão aí? Isso são as coisas simples da nossa fé. Quando ele entra nesse lugar, que é o Santíssimo, primeiro ele vai da cruz até esse templo. Mas nós sabemos que na frente do templo tinham querubins que tinham ordem para não deixar ninguém passar. Diga para mim como? Diga com vontade. Porque quando Adão é expulso e a sua família são expulsos de dentro do lugar que nós chamamos de Éden, mas nós sabemos que é Santíssimo, porque primeiro o Santíssimo foi do homem. Deus criou o Santíssimo Lugar para nós. Não éramos nós que íamos ao culto, era Deus que vinha receber o culto. Isso está na Bíblia, que Deus na viração do dia vinha até o Éden. Nós perdemos esse privilégio. Hoje nós temos que ir ao culto. Mas naquele tempo Deus dizia assim, estou indo lá no Éden do homem buscar aquilo que é meu, vou lá para lá. É 24 horas. Só damos uma pausa, né, Nilson? Quem está aí? Dá um sinalzinho que você está aí, porque às vezes eu penso que você foi embora. Quando ele é expulso do Santíssimo, Deus o coloca lá fora. Veja. Lá fora chama-se a face do Senhor. Ele ainda ficou no santo lugar, que é chamado a face do Senhor. Ele não foi expulso para o campo. Veja, Éden, face do Senhor e campo. Eu tenho 3 estágios. Quando ele é expulso para diante da face do Senhor. Ele ainda tinha uma chance. E ali Deus coloca entre aquilo que a Bíblia chama de face do Senhor e aquilo que é chamado de Éden, ele coloca 2 querubins, uma espada que ficava dando voltas para ninguém voltar àquele lugar. Quando Jesus vai chegando no verdadeiro tabernáculo, lá naquele lugar, alguém diz, quem vem aí? Quem vem aí? Um querubim para o outro. Tem um camarada que está vindo aí. E tem uma roupa. Ela está manchada de sangue. Vamos perguntar. Isso está na Bíblia, pastor? Veja em Isaías 63. Você pode dar glória a Deus, você pode louvá-lo. A gente passa por cima desse texto e não vê isso aqui. Verso 1, aleluia. 63. Quem é este aí que vem de Edom? Isto é, da terra vermelha. Isto é, um tipo do Calvário. Quem é este aí que vem com roupas manchadas? A forma como ele andava não era caída, acabada, desgraçada, perdida, com quem que apanha. É alguém que vem glorioso.
E eles estão nesse, tem alguém que está vindo aí, o Santíssimo está lá. A verdadeira arca está esperando a mancha do seu sangue. No mundo espiritual, os anjos estão esperando. Você não tem ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual. Quem é esse que vem aí? Um outro querubim responde dizendo: ele anda glorioso, suas vestiduras são perfeitas, ele marcha com grande força. Aí ele responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Meu Deus. Mas eles ficaram tão curiosos com a entrada dele, meu querido, que eles voltam a perguntar: meu Deus, aleluia, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como aquele que pisa uvas no lugar, o lagar sozinho no Getsemane. Aí ele disse: eu deixei os 8 no átrio, deixei os 3 no lugar santo, e eu sozinho pisei o lagar. Tem gente, se você levantar a mão direita acima da sua cabeça, tem gente, se você dar um tapa na mão do seu irmão, dizer: essa é a trajetória gloriosa do teu Senhor pela tua vida. Aleluia! Durante muito tempo, meus irmãos, aqueles querubins ficaram ali, não deixaram ninguém entrar. O próprio Caim tentou voltar. Se você observa na Bíblia com mais cuidado, você vai ver que ele disse: serei vagabundo e errante na terra. Mas não deixou, ele não permitiu isso na vida dele. Aí diz a Bíblia que ele voltou para Nod, a região do Éden. E ele armou a sua tenda em frente do Éden. Leia na Bíblia direito que você vai ver que Caim armou suas tendas em frente do Éden. Ele tentou voltar. Porque a ideia que nós temos é que quando Caim morre, que ele vai diante de Deus e diz: mata meu irmão, acaba com meu irmão, destrói meu irmão. Não! Quando Caim morreu e foi morto, o sangue dele começou a clamar, mas não para matar o irmão dele. O sangue de Abel começou a clamar, não contra o irmão dele. O sangue de Abel começou a clamar dizendo: salva meu irmão, não deixa ele ir para o inferno, salva a vida dele, transforma a vida dele, faz uma obra na vida dele. E esse sangue começou a clamar por muitos anos. Meu Deus, meu Deus. E não havia um sangue mais forte que ele pudesse colocar ali diante da arca. Não havia mais. Não havia um sangue mais inocente do que o sangue de Abel. Então Deus pegou e disse: já que o sangue de Abel está clamando pela salvação do irmão dele, vamos deixá-lo aqui até o dia em que eu colocar um sangue superior, um sangue maior, que fala melhor que o sangue de Abel. Você pode dar um abraço no seu irmão e dizer: você é salvo por este sangue. Se você sente isso ainda, se você ainda sente aquela alegria e o prazer de honrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Porque o sangue de Abel só falava pelo seu irmão, só clamava pelo seu irmão.
Mas o sangue de Jesus clama por você e por mim. Meu Deus. Charles. Meu Deus, eu estou dando tempo para você meditar. Estou dando tempo. Você está sentindo isso ou não? No verso 3 ele diz assim: eu sozinho pisei no lagar. Dos povos, dos homens, dos gentios, da humanidade, ninguém se achava comigo. A cruz não é um lugar só de derrota, como o Mel Gibson colocou. A cruz não é um lugar de desgraça, de chibatadas somente. Não, a cruz é um lugar de glória. Irmãos, como que eu vou chorar pela morte de Cristo, se eu sei o que ela fez? Ora, irmão, nós sabemos que o perdedor, ele tinha que entregar a coroa dele na hora em que o vencedor o vencia. Então, Satanás, quando perde na cruz, ele perde a sua autoridade, ele perde a sua coroa. Quando ele entra no seu governo na terra, diz a Bíblia que entraram abrolhos, espinhos entraram. É o símbolo do governo dele. Quando Jesus o vence na cruz, Satanás diz: eu sou o perdedor. A única coroa que eu tenho é uma de espinho. Você aceita? Ele diz: não importa se é de espinho, o que importa é que eu te venci. Pode me dar, coloca aqui na minha cabeça, porque eu sou o campeão dessa história. Colocaram ele para sentar num trono, irmão. Era um trono romano. Deram uma roupa de rei para ele e um cetro, como uma simbolização do cetro, para mostrar. Era de cana, era para mostrar o poder do homem. Colocaram-nos e depois disseram: salve o rei. Eles brincavam, mas Jesus não. Vou repetir, você não pegou. Vou repetir de novo. Eles estavam brincando, Jesus não. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus não brinca com essas coisas. Você está me chamando de rei? É Roma que está falando. Assinatura do Pilatos, do governador. Eles disseram que eu sou rei. E ainda me sentaram no trono, puseram até uma coroa na minha cabeça. Quando ele voltar nas nuvens com a sua igreja e ele se levantar, o nome dele está escrito sobre a sua roupa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas alguém vai perguntar e vai dizer: com que autoridade tu te autopromoves Rei dos Reis? Vocês não lembram na cruz? Vocês me chamaram de rei. Não foi Roma? Às vezes os colegas, as pessoas, os amigos brincam conosco. Eles brincam. Mas você não. Ah, você não pegou. Vou repetir. José teve um sonho. Que os feixes se curvavam diante do feixe dele. Mas José não interpretou o sonho. José só disse: tive um sonho. Aí os inimigos dele disseram: reinarás. Eles brincam. Você não. Eles interpretam. Você diz amém. Você não falou nada. Eles disseram tudo. Eu sozinho pisei no lagar, verso 3. E dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira. Então aqui está. Ele não só sofreu, ele venceu. Mas por que os evangelistas não escreveram Jesus triunfando, batendo em Satanás?
Porque Davi já tinha dito no Salmo 18: os persegui e os alcancei, os feri um por um. Eles pediram até ajuda ao meu pai, mas ele não os ajudou. Está no Salmo 18. Mas Deus, ele é tão discreto, que ele disse: fecha tudo, ninguém veja. Mas pai, a gente não vai ver o filho arrebentando com Satanás, os demônios que feriram, fizeram tanta coisa. Não, eu sou muito modesto. Manda colocar trevas, ninguém vai ver, só nós. Se vocês soubessem o que aconteceu naqueles minutos de trevas, não fique chateado comigo não. O quanto porrete que o diabo levou. Mas Deus é tão modesto que ele disse: ó, nem meu inimigo ele é. Dá nele, arrebenta ele. Quebra ele no pau. Quebra ele. Paulo, com a sua visão espiritual, porque quando ele foi arrebatado, como Pedro tinha fechado os estatutos do ministério, Pedro tinha dito assim: o próximo apóstolo tem que ter andado com João Batista, tem que ter visto Jesus entrar, tem que ter visto Jesus sair entre nós, tem que ter visto Jesus andar no nosso meio, tem que ter visto Jesus ser assunto ao céu. Se não for, não pode ser apóstolo. Mas Paulo já estava no texto. Paulo estava no Salmo 68, verso 25 ou 27, dizendo: e o menor de Benjamim será líder do pessoal da tribo de Zebulon e Naftali. Ah, para de graça, você nem leu essa parte. O meu regozijo aqui nessa manhã é que Paulo já estava lá, está escrito no Salmo 68, verso 27, dizendo: o menor. E qual é o nome do Paulo? Saulo quer dizer demandado, e Paulo quer dizer o menor. E ele é da tribo de Benjamim. Eu tenho culpa. Então ele foi chamado para ser o chefe deles. E como ele foi chamado para ser esse chefe? Pedro, não sei. Claro que Pedro não estava cheio do Espírito Santo quando ele fez isso, porque ele ainda estava para receber, porque depois que ele recebeu, mesmo, pastor, depois mesmo ele tendo recebido, ainda ficou encrencando com Paulo, dando alfinetada nele. Não entendo bem o que ele disse. Esse espírito ainda tem por aqui. Quem está aí? E Paulo, quando viu isso, ele disse: puxa, eu não posso entrar então, que eu não vi João Batista, não conheço, não vi Jesus, eu não vi Jesus entrar e sair. Aí ele foi para Tarsos e orou 3 anos em oração. E ele orava assim: Senhor, tu sabes que Pedro fechou a porta para mim e colocou lá uma cláusula no estatuto que só posso ser pastor depois de 2 anos sentado no banco. Doem quem doer. Agora escute. Quando ele fez essa oração, esse Paulo, eu gosto dele. Disse: é o seguinte, o Espírito Santo desce lá embaixo e traz ele aqui. Primeiro você traz ele no terceiro céu, depois você leva ele no paraíso. E quando você chegar no paraíso, você coloca ele numa cadeira bem estofada. E se abre lá um screen de 4D, porque 3D é forreca demais. Deixa ele sentar lá e deixa ele ver tudo que ele quiser ver. E foi arrebatado até lá. E antes de João Batista nascer, começa lá. João, eis que o reino de Deus é chegado. João, João,
tremendo, esse João tremendo. Ele viu Jesus na fila, ele viu a pombinha descer, ele viu Jesus sair das águas, ele viu quando ele disse, não sou digno de desatar as pacas dos seus pés, ele viu desde o princípio, ele foi vendo, ele viu a multiplicação dos pães, ele viu ele curar os cegos, ele viu ele curar a mulher corcunda, ele foi vendo tudo. Na hora que ele terminou de ver tudo, ele disse o seguinte: você não pode falar para ninguém que você viu tudo isso, porque se você falar, eu vou mandar um demônio esbofeteador e vai pegar você. Então você cala a boca, fecha a boca, não fala para ninguém. Só diga para Pedro: Pedro, estive no terceiro céu, serve. Esse é o poder do sangue. E quando ele vê, ele ainda abre a boca em Efésios, diz assim: coisas misteriosas que o homem não é digno de ouvir, mas ele o expôs ao vitupério na cruz do Calvário, aos principados e potestades os expôs à vergonha na cruz e cravou lá todo o escrito de dívida que era contrário a nós. É que o tempo é muito curto para a gente falar de tudo isso. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: você ainda é crente, rapaz? Glória a Deus, dá uma glória a Jesus.